vezes opacos, assim, sem brilho, a pele deles. Então ele falou assim comigo, olha, não adianta você fugir, você tem uma missão conosco, mas não precisa você vir conosco. Você pode, ele falava a minha língua, né? Ele falou assim, o que pode ser feito, o que tem que ser feito, pode ser feito aqui, agora. Boa noite. Os ETs estão chegando. E agora eles não se contentam mais em nos ficar observando à distância, não. Hoje os extraterrestres não só se aproximam, como tem havido casos em que seres humanos estariam sendo usados em experiências sexuais. Em todo o mundo, centenas de pessoas têm feito impressionantes relatos de sexo interespacial. O Brasil não está fora da lista. E muita gente, principalmente mulheres, confessa experiências íntimas com ETs. Eu senti sabe uma rajada de energia? Eu senti uma coisa forte, assim, que me bloqueou. Eu não conseguia falar, nem andar. Aí eu desmaiei. Aí quando eu acordei, eu falei assim, tô grávida. Hoje o SBT Repórter conta detalhes de casos de abdução sexual. É assim que os cientistas chamam o sequestro, seguido de sexo interplanetário. E as vítimas da abdução fazem revelações espantosas sobre as relações íntimas entre habitantes da Terra e seres de outros planetas. E, exclusivo, um garoto que mora no interior de Minas é apontado pela própria mãe como sendo filho de um ser do espaço. Esse garoto poderá ter o mesmo fim que outro menino sequestrado por ETs e que hoje, segundo seus pais, vem visitá-los na Terra, no Brasil, a bordo de um disco voador. Ele está sendo preparado para ser comandante de nave. Os depoimentos que antes só se referiam à possível existência de discos voadores, agora falam com incrível certeza de que não só os ETs estão entre nós, como fixaram bases nas profundezas da Terra. Tudo isso aqui, até lá pro final da montanha, é a civilização deles. O SBT Repórter de hoje não vai perder tempo falando de fantasiosos ETs de Varginha ou chupacabras. Os nossos repórteres viajaram por todo o país, colhendo declarações sérias de pessoas sérias que nada teriam a ganhar em expor suas experiências e, por isso, mereceram o nosso respeito. Na viagem, alguns depoimentos se revelaram meras fantasias e, por essa razão, foram ignorados na edição desse programa. Você vai ver daqui a instantes um homem que acredita tanto em contatos com extraterrestres que já está de malas prontas para partir rumo ao infinito. Eu fui visitado por um ser e disse o seguinte para mim: Marcolino, você está pronto, você não precisa ver mais nada, né? Aguarde que em breve você fará uma viagem. Essa mulher mora no interior de Minas. A história que tem para contar é de arrepiar os cabelos. Ela diz que foi engravidada por seres do espaço. Dona Rose não gosta de falar no assunto porque ela teme pela segurança de Adjurna, o filho. O repórter Paulo Panayotis e o produtor Marco Ronchi insistiram durante vários dias até que finalmente Dona Rose decidiu contar tudo. Rose! Parece que ela não está em casa. Não está em casa não. Vambora. Este artesão que trabalha na feira da cidade era marido de Dona Rose quando ela engravidou. Com uma câmera escondida, tento conseguir alguma informação, mas ele nega tudo. Voltamos à casa de Dona Rose e, desta vez, demos sorte. No portão, ela percebe que estamos gravando e se esquiva. Eu vou falar no celular, eu não gosto, nossa, isso é horrível, mano. Aos poucos, Dona Rose resolve falar. Eu cheguei um dia, né, tava assim, eu dormi, acordei,
chorando de madrugada, mal, assim, pra caramba, que tinha uns seres horríveis, assim, dentro do quarto. Eles pareciam répteis, sabe? Aí eu abri a janela do quarto e olhei assim, tinha um monte de nave. Eu olhei assim, aí eu falei, nossa, mas eu não quero. Ele falava assim, tinha um assim que comandava os outros, né? Aí ele falou assim pra mim, você tem que vir com a gente, porque você tem uma missão com a gente. Eu falava, que missão, caramba, não tô afim não. Eles eram horríveis. Eu nem acreditava direito, né, que eles existiam. Eu comecei a ficar com um pouco de medo. No domingo, eu acordei, eu sonhei assim, que tinha uma nave bem grande em frente à minha casa. E desceram dois caras assim, muito grandes, e eles falaram comigo assim, tirou o capacete, aí tinha uma cara assim, que nem uma gota de água o rosto dele. E tinha olhos assim, só uns riscos assim, o nariz era quase rente com a pele. Eles eram cinzas, opacos assim, sem brilho, a pele deles. Então ele falou assim comigo, olha, não adianta você fugir, você tem uma missão conosco, mas não precisa você vir conosco. Você pode, ele falava a minha língua, né? Ele falou assim, o que pode ser feito, o que tem que ser feito, pode ser feito aqui, agora. Aí nisso eu fiz assim, não se aproxima de mim. Quando eu fiz assim com a mão, um olhou pro outro e eu desmaiei. Eu senti como, sabe, uma rajada de energia, assim, eu senti uma coisa forte, assim, que me bloqueou. Eu não conseguia falar, nem andar. Aí quando eu acordei, eu falei assim, tô grávida. Sabe quando você fala isso? E eu tenho certeza que eu estava grávida, que tinha acontecido alguma coisa comigo em relação a eles. Você que seu marido, você não poderia ter o risco de ter ficado grávida dele? Não. Você tem razão? Eu tenho certeza absoluta que não. Você tomava algum remédio, alguma coisa? Tipo assim, eu não podia ter filhos. Eu não podia ter filhos. A minha relação com o Cláudio era uma relação assim, diferente, entendeu? A gente viveu com quase 2 irmãos, a relação nossa não era tinha mais assim. sexo, a coisa? A gente não tinha, muito tempo a gente não tinha sexo. Então eu apavorei. Que nave seria essa que teria trazido o pai de Adjurna para a Terra? Isto ela não sabe responder. Mas de uma coisa Dona Rose tem certeza. Adjurna herdou poderes mágicos do pai ET. Quando eu fiquei grávida, ele falou assim, bom, não interessa se esse filho veio do cosmos, sabe? Da onde que veio, mas esse filho vai ser meu, eu vou cuidar dele, vai se chamar Adjurna, ele falou. Só que aí eu fiquei 9 meses de gravidez de pesadelo, porque eu achava assim que eu ia ter um filho, um monstro. Ele exerce algum fenômeno sem paranormal, você acha? Ah, sim. Sim, ele fala coisas que não é da idade dele, ele faz perguntas sobre o campo espiritual que não é normal para a idade dele, entendeu? Ele tem uma coisa diferente. Esta amiga de Rose, que não quis se identificar, confirma os poderes da criança. Diz que ficou chocada quando conheceu Adjurna. O que era mais diferente nele, principalmente a cor. Ele é uma criança muito branco, ele é tão branco assim, e a pele meio azulada. A pele dele, a coloração é meio azulado, não é uma cor normal, assim, não é uma cor... não é um branco que nem eu, que nem você, entendeu? Você acha que ele tem alguma capacidade, por exemplo, telepática de entender o que as outras pessoas estão falando ou de conseguir captar o que as outras pessoas estão falando? Tem sim, porque várias vezes eu observei que eu pensar alguma coisa durante uma conversa e ele me responder aquilo que eu estava pensando. Não direcionado a ele, mas acontecer um fato assim, de eu pensar em algo e ele me dá aquilo que eu estava pensando, que eu ia pegar, entendeu? O desenvolvimento dele foi muito rápido, tudo foi muito rápido. Com 9 meses ele andou, mas andou assim, como ele anda hoje. Não foi assim, sabe, de levantar. Ele levantou e caminhou. Correu, saiu normal caminhando. Eu tirei as fraldas dele com 9 meses, ele nunca usou chupeta, nunca usou mamadeira, ele tem tudo assim, um desenvolvimento muito adulto, sabe? Ele teve. E quando ele estava com 1 ano, eu estava passeando com ele, e 5 horas da tarde passou uma nave enorme assim, a olho nu, eu vi pertinho assim, uns 500 metros. E ele que me mostrou, eu estava caminhando com ele levantou a cabeça, ele mostrou assim, mamãe, Monde. Porque ele fala alemão bastante, porque o pai dele fala alemão, entendeu? Sempre falou com ele em alemão. Então ele mostrou Monde é a lua em alemão. Que eu olhei, era uma nave enorme, tipo um chapéu, assim.
Adjurna pode até ter superpoderes adquiridos do pai extraterrestre. Mas Dona Rose é uma mãe coruja igualzinha às outras. De Batman. De Batman foi demais. Tem uma escorregando na igreja. Isso aqui saiu legal, ó. Foi à noite. Olha essa. Um garoto esperto, bonito, irrequieto. Este é Adjurna. Você gosta de jogar futebol? O que você gosta mais, então? Fala pra mim. De brincar de boneco. Boneco? Como é que é boneco? Eu tenho boneco, vou mostrar. Então vai mostrar o boneco. Como qualquer criança normal, ele brinca, cai, se machuca e chora. Vai lá buscar o boneco que ele gosta de brincar. E foi? Caiu? Machucou? Eu tô vendo. Ah, agora eu tô vendo. Deixa eu ver onde é que machucou. Não. É, tá vendo, machucou. Ah, ele é bobo. Ó. Passou. Existe alguma possibilidade dessa criança mais para frente sair daqui de São Tomé? Parece que há uma história de que eles teriam dito que voltariam quando a criança tivesse uma certa idade para levá-la embora. Que eu tenho conhecimento que ela vai ser preparada aqui como humana até determinada idade, depois ela será levada ou para ser, como fala, para ela ser mais ou menos direcionada, né? Para depois que ela volte, que ela seja um futuro líder, talvez da humanidade, não sei. Enquanto esperam pela volta dos extraterrestres, Dona Rose e Adjurna vivem em São Tomé das Letras, uma cidade mística de Minas Gerais. Aqui, fatos estranhos não são novidades. Pelo que me parece agora, eu estou descendo. Se não é uma ilusão de ótica, eu estou descendo. Chego até esse ponto aqui e paro o carro. Paro, desengato o carro e desço do carro. E o carro parece que sobe sozinho mesmo. A impressão que a gente tem realmente é essa, que o carro está subindo. Impressionante. O que deve sentir uma mãe que sabe ou pensa saber que o filho está viajando no espaço sideral? Dona Pompeia e o marido, seu Chico, não têm dúvidas de que o filho Caian foi levado por ETs e hoje, de vez em quando, vem visitar a Terra a bordo de um disco voador. Este garoto tem hoje 15 anos. Seria um adolescente como outro qualquer, caso estivesse vivendo na Terra. Mas Caian, segundo seus pais, mora no espaço. Dona Pompeia e seu Chico acreditam que ele foi gerado aqui e levado embora por ETs. Ela havia gerado uma criança, que essa criança era homem, né, do sexo masculino, e de que ele havia sido retirado pelos nossos irmãos extraterrenos dela, para que ele pudesse viver em outro planeta, porque ela não suportaria a gravidez. Então, para que ela não partisse e para que ele também vivesse, foi dado esse presente pra gente, entendeu? Retirando ele com a bolsa e levando ele para esse planeta, onde lá ele foi e vive até hoje. Você acha que alguma coisa foi implantada em você para você poder gerar essa criança, assim, por assim dizer? Sem dúvida. Ele foi fecundado aqui. Mas esse filho, então, seria de vocês dois? Isso. Tá. E você sentiu... Só que hoje ele não pertence aqui ao planeta Terra, né? Ele não é o único, tem esse detalhe, né? Existem outros lá.
O que vocês querem dizer com ele não é o único? Ele não é o único porque eles costumam fazer esse aproveitamento de seres que vai, às vezes, A pessoa não vai conseguir ir até o fim da gravidez. Uma gravidez então eles retiram o ser e levam, entendeu, para lá, para esse planeta Noron. Então, às vezes, é o que acontece, na maioria das vezes a pessoa fala, pô, mas como é que foi? Eu não tive, eu tive uma gravidez, mas de repente não tive um aborto. Como é que foi isso? Caian seria assim hoje. Este retrato do garoto foi feito por amigos da família. Esse retrato falado, ele foi o seguinte, ele foi sendo passado pra gente, né? Vamos colocar o termo mediunicamente, né? Foi sendo passado pra gente e foi passado para um amigo nosso que é arquiteto. Então ele fez uns 10 ou 15 retratos para chegar nesse aqui. Entendeu? Então quando chegou nesse aqui, esses amigos nossos, espirituais, extraterrenos, não, esse aí tá bom, tá bem próximo do que ele é. Ele deve ter 1 metro e... Aqui. 1,65m, 1,70m mais ou menos, né? Deve ter entre 1,65m e 1,70m mais ou menos, né? Entendeu? Os cabelos são mais ou menos parecidos com o da Pompeia, né? Entendeu? O rosto um pouco comprido como o meu, né? Os olhos mais parecidos com ela. Dona Pompeia está sempre à procura do filho no espaço. Diz que chega a vê-lo rondando a casa em uma nave. Ele está sendo preparado para ser comandante de nave. E ele já ficou 2 meses ou mais aqui, no nosso planeta, rodando por aí. A gente via ele constantemente. Ele já chegou a tentar conversar com vocês de alguma forma? Eu já recebi mensagem dele, tá? Até com pedras, cristais. Tá? Até no dia do meu aniversário. Recebi uma energia através dele, me dando um abraço e me desejando um feliz aniversário. Mas tudo como isso te emocionou? Muito. Muito. Foi a primeira vez? Tinha uma nave ali, parada no infinito, e nós viemos ali fora para ver a ele. Aí ele passou no corpo dele e me deu um abraço. E você teve certeza que era ele? Absoluta. Como? Porque ele veio e me deu um abraço e falou para minha mãe guerreira, um abraço do seu filho Caian. A história da criança extraterrestre virou o livro Meu Filho Caian, onde Chico conta a história da criança fecundada na Terra e gerada no planeta Noron, onde está hoje. A esperança é uma só, reencontrar Caian. O que você, como mãe dele, gostaria de dizer para ele no primeiro encontro? Que apesar da distância eu amo muito. Eu amo a minha filha que está aqui perto de mim. Gostaria que nós também poderíamos viver num planeta como o dele, que não tem doenças, não tem... Imagina, não tem... Vamos dizer como poderia dizer... Guerra, não tem... Fome, né? Fome, né? Então eu acho que ele está muito bem lá, então eu fico mais feliz ele estar lá do que comigo. Marcolino, um ex-construtor de imóveis, mudou a sua vida quando teve um estranho contato com extraterrestres. Hoje ele está convencido de que vai fazer uma longa viagem interplanetária dentro de um OVNI. E o bilhete é só de ida. Marcolino, este homem de rosto triste, marcado, diz que em breve vai embora. Para onde? Nem Marcolino sabe direito. Ele vai obedecer a uma ordem que recebeu de um alienígena. Eu fui visitado por um ser que disse o seguinte para mim: Marcolino, você está pronto, você não precisa ver mais nada, né? Aguarde que em breve você fará uma viagem. E eu estou hoje de pé dentro dessa casa, cuidando da minha família, aguardando essa viagem. Não estou esperando outra coisa. A qualquer momento eu posso ser levado, não sei se a nível definitivo, né? Não sei se eu volto, posso ser levado apenas por alguns minutos e retornar dessa viagem, não sei muito sobre isso. Só sei que ela vai acontecer e eu estou aguardando. A mulher e o filho de Marcolino não vão com ele, mas aceitam com resignação a missão do chefe da família. Se isso for bom para ele, nós aceitamos.
Sem questionar? Sem questionar. Por quê? Porque eu vejo que aqui, nessa vida, eu me coloco assim, que nós sejamos feitos sempre, né, testemunhas do amor de Deus e que tudo realmente seja por obra e ordenação de Deus. Marculino e a família vivem em Curitiba, no sul do país. Na casa, ninguém se espanta mais com tantos fenômenos estranhos que rondam o lugar. Eu via no céu uma coisa sólida, física. Às vezes uma nave, outras vezes pode ser outro tipo de fenômenos correlatos, como tocha de fogo, como sinais, como estrelas se movendo, enfim, outras formas geométricas e luminosas, né? Era alta hora da noite e ele estava orando. E quando ele terminou a oração, depois se recolheu para o quarto, ele estava de costas para mim, eu já estava deitado. É como se ele tivesse um facho de luz no peito, e todo o contorno irradiava uma luz. Que cor? Era pro laranja. Mas eu fiquei tranquila, era um momento de oração, né? E a noite foi normal. No dia seguinte eu ouvi novamente um batido na janela, no vidro da janela. Do lado de fora? Do lado de fora. E eu olhei, né, acordei, cuidado, né? E olhei e essa luz vinha de fora, eu falei, e iluminava a cabeça dele. No terceiro dia, na terceira noite eu fui acordada novamente, né? Por uma luz dentro, daí lá, então dentro do quarto. E que também estava sobre ele. Mas sempre em cima dele? Isso. Eu ficava totalmente dependente dessas visões que esporadicamente me abordavam aqui em casa. Então era comum eu estar aqui dentro de casa, eu sentia uma necessidade enorme de sair ali fora onde estava a nave. E aí ela ficava 20, 30, 40 minutos flutuando na minha presença. Você chegou a ver algum desses seres, a ter algum contato? Não, eu já vi naves, né, objetos. Nunca cheguei a ver nenhum ser muito tripulante, não. Mas você não ficou com medo também? Não. Isso não dá medo, não? Não. Na época na hora você não se dá conta do medo. Você só percebe depois? Você só percebe depois. Depois você fica com medo, mas na hora você não percebe nada. Medo mesmo só de uma coisa. Eu tenho nessa região da cabeça aqui um formigamento, né? E quando isso fica intenso e começa a incomodar, eu chego a coçar muito a cabeça no local, eu saio para fora e a nave está ali. E eu tenho um corte que não pode ser visto com o cabelo crescido, somente com o couro cabeludo raspado, na vertical com aproximadamente uns 3 a 4 centímetros. Exatamente o encosto, né? E daí para frente eu passei a raspar a cabeça dele também. Tá? Porque a qualquer momento esses cortes podem surgir na cabeça. Isso são implantes realmente. Isso te dá medo? Muito, muito. Marculino passa os dias assim, estudando tudo sobre seres e naves espaciais. Conta os dias para ir embora, talvez para sempre. Eu irei com um grupo de pessoas. Serão pessoas de várias partes, de várias nações, né? E nós vamos juntos participar de uma experiência. É isso só que me foi dito. O local, ou que tipo de experiência não me foi passado. É muito importante para mim porque uma coisa é você ver o fenômeno UFO nesse plano racional, tá? Outra coisa é você adentrar essa realidade. Nós não podemos sequer conceber o que está lá em cima. Então eu anseio muito por esse dia. Dona Miriam Batista, uma dona de casa de Curitiba, tem a mesma certeza de Marculino. Ela diz que ouve vozes sussurrantes que a preparam para o futuro. Teve uma experiência que eu tive com um ser assim, brincalhão, que ele sentou na minha cama e tinha uma pele assim, esse era um grey mesmo, assim, baixinho, mais baixinho, um gordinho, a pele bem enrugada, sabe? O tempo todo ele fazia assim, parece que coçava a pele dele. Ele falava, não fuja da gente, a gente tá te protegendo, não há necessidade de você fugir. Apesar de estar disposta a ir embora do planeta Terra numa nave espacial, Dona Miriam tem medo. Medo de voltar a passar por momentos de tensão e horror, como os que afirma ter vivido durante cirurgias realizadas por ETs.
Eu estava deitada e me vi num local, apareceu uma nave. Dessa nave desceu um ser. Esse ser se postou na minha frente e falou para mim: nós precisamos fazer uma coisa com você, você vai ter dor, mas é necessário que isso seja feito. Eu falei: não, então eu não vou querer, né? Aí ele falou: mas é necessário. Na hora que ele sentiu que eu me tranquilizei, ele chamou uma enfermeira, ela estava com roupa branca, e ela tinha nas mãos uma bandeja. Nessa bandeja tinha instrumentos cirúrgicos. O instrumento que mais se destacava, que foi o que ele usou, era uma cânula, mais ou menos desse tamanho. Na ponta dessa cânula tinha uma esfera. Aí ele falou para mim que iria introduzir na minha narina esse objeto. Então ele introduziu, e eu senti que aquilo foi bem lá profundamente. Aí depois, a hora que ele retirou, eu senti um líquido quente, grosso, sair escorrer do meu nariz. E eu passei a mão assim, e olhei, era um sangue muito escuro, grosso mesmo, tanto quanto eu estava sentindo. Mas na memória de Dona Miriam, uma das experiências foi mais chocante. É muito difícil falar sobre isso. O que aconteceu? Eu não sei como, eu cheguei na cozinha de madrugada. Uma luz entrou dentro dessa cozinha, mas um jorro de luz tão forte, que a porta foi jogada com uma violência muito grande. E essa luz era tão forte que ela começou a me sugar. Eu fui sendo levada assim e meu corpo fez esse movimento assim e fui para o centro da sala e eu estava voando, essa luz estava me levando o meu corpo. Quando chegou na sala, assim que eu fiz um esforço para olhar, para ver de onde ela vinha, tinha uma criatura que me atraía, me sugava. E eu gritava: meu Deus, meu Deus, meu Deus. No interior de São Paulo, uma cidade quase vira de pernas para o ar quando um ET violento apareceu e, segundo a primeira versão, desceu o braço num terráqueo. Uma revista de grande circulação publicou a reportagem. Seria uma eteia exigindo uma noite de louca paixão estelar? Mais tarde, na delegacia, o homem contou outra história. Que a mão dele não era a mão, propriamente uma mão, era tipo uma pinça, entendeu? Tipo umas pinças. Então ele gesticulava assim, eu não conseguia entender nada. Célio não teve como escapar. Era noite. Sozinho, andando por esta trilha, este simples vendedor de Sorocaba, no interior de São Paulo, levou o maior susto de sua vida. Eu vi uma luz que vinha nessa direção aqui, por trás de mim. Só que ela não vinha exatamente por cima. De repente ela apagou lá numa paineira, né? E eu continuei andando. Mas percebendo que alguém está me observando, né? Você sentia isso? Sentia isso. Como sinto até o dia de hoje, entendeu? Aí de repente, eu tô passando pra cá em frente uma chácara, né? Aí acontece um barulho, zai! Aí eu viro pra me defender. Quando eu viro pra me defender, eu já vi a luz em cima de mim. Mas você foi agredido? Não. Eu fui abordado. Totalmente diferente do que muitos dizem. E aí, o que aconteceu depois? Aí eu caí, que foi nesse lugar aí. No momento eu não estava matado, não tinha mato, né? A luz estava em mim, dentro de mim, entendeu? Aí a luz daquela casa lá acendeu. Aquela casa que aparece lá. Aí acendeu a luz, o cachorro começou a latir, né? Aí o ser que estava em mim, ele saiu nessa direção, entendeu? Antes ele... Pra onde ele foi? Nessa direção. Pra cá. Subiu, deu um risco no céu. Mas ele saiu voando?
Eu não posso afirmar porque não tinha asa, tinha 2 metros de altura, não tinha sustentação no chão. Era como se ele estivesse levitando. Levitando. E flutuando. Por mais fantástica que possa parecer toda essa história, o vendedor Célio de Lima Batista resolveu dar queixa e preencher um boletim de ocorrência na delegacia. O fato surpreendeu os policiais. Como lidar com um caso como esse? Como registrar uma agressão de um extraterrestre? No boletim de ocorrência, o estranho relato de Célio. Os olhos eram vermelhos, parecia um fogo. Por telepatia, eu senti que ele queria me transmitir alguma coisa, algo que eu não sei o que era. Falava palavras rastejantes, como Zen, Zaco. Agora, qual é a certeza que você tem de que era um extraterrestre do sexo masculino e não podia ser um extraterrestre do sexo feminino? Não afirmo isso. Não posso afirmar que seja masculino ou feminino. Existia a possibilidade de ser? Pode até existir essa possibilidade, né? O caso de Célio não parou na delegacia. Acabou chegando ao Tribunal de Justiça da cidade. Eu acredito que ele tenha tido essa experiência, assim, eu não duvido disso, né? A promotora Maria Silvia Gazzi não só acreditou na história de Célio, como disse que também já teve uma experiência com ETs. Cheguei a ver em 1994 um objeto que, junto com mais 3 pessoas, é similar ao que a gente chama de disco voador, né? Uma nave espacial. Mesmo acreditando em seres intergalácticos, a promotora ficou em dúvida. Difícil julgar uma situação com um agressor que veio do espaço. Mais ou menos assim mesmo? Certinho. O caso acabou sendo arquivado. Como incriminar um extraterrestre se até Célio, que teria apanhado do ET, não queria punição para ele? Eu sinto até o dia de hoje o fato que ele precisa de mim. Para que eu auxilie em alguma coisa. Só que na hora eu não sei o que, ele queria falar ou me entregar alguma coisa. De amor com um ET parece coisa de louco. O que dizer então da possibilidade de haver bases secretas de discos voadores no centro da Terra? Por incrível que pareça, muita gente acredita nisso. Mais que acreditar, essas pessoas dizem que têm provas. Foi este ser de outro mundo, com jeito pré-histórico, que Juliana diz ter vivido com ela por 7 anos. Tudo começou aqui. Era aqui. Nervosa, ela percorre um caminho que quer esquecer. Volta a um lugar que há anos atrás iria mudar dramaticamente sua vida. Estava eu e um amigo meu, a gente começou a conversar sobre o assunto, ele começou a me contar algumas coisas, ele me falou de uma civilização ali, e eu comecei a captar algumas coisas, eu comecei a ouvir voz, comecei a ouvir o barulho, estava muito nítido, estava muito perto, estava perturbando minha cabeça, porque parecia que estava dentro da cabeça. Aí eu ouvi vozes, e com uma dessas vozes eu consegui conversar. Fazer uma conversação? Eu nem lembro o que, alguma coisa eu conversei. Eu sei que quando eu saí dali, eu falei que eu queria que aquilo fosse comigo. E foi. Juliana não sabia, mas essa brincadeira iria custar muito caro. Eu comecei a ter insônia, que começou a me perturbar, que eu comecei a ouvir o barulho muito alto. Mas ouviu o barulho aonde? Aqui ou lá? Na minha cabeça. Onde? Em qualquer lugar que eu tivesse. Que a claridade começou a ficar ruim, eu dormia. Eu comecei a trocar o dia pela noite. Eu ficava dentro de casa com uma luz só acesa, eu fazia tudo no escuro. Não conseguia usar roupa clara. Por quê? Me incomodava, tudo que era claro me incomodava. Eu sentia alguém me pegar, me puxar, eu sentia um cheiro de mofo, um cheiro químico que eu não sei explicar, não sei o que é. Um cheiro de enxofre, eu não sei. Ao relembrar o que aconteceu, Juliana começa a passar mal. Eu sinto que tem presença de alguém aqui. Pode ser um desses seres? Pode ser.
Ele não, seguramente não. Eu não sei. Cheiro você não sente? É por isso que eu tô sentindo que tem presença aqui, porque primeiro eu senti o cheiro, eu tava falando do cheiro e eu tava sentindo, eu tô sentindo que tem presença aqui, de um deles. Fumando bastante e muito nervosa, Juliana fala do inferno que foi sua vida, dos medos que sentia à noite e lembra de uma em especial, a noite em que o sentiu muito próximo, ao seu lado, na cama em que dormia, lá estava ele. E eu vi ele de frente, foi o dia que eu vi ele inteiro. E aí você viu o quê? Porque até então eu achava que era alguma coisa que fosse metade homem, metade bicho, eu não sabia de que jeito que era aquilo. Mas no dia que eu vi, eu cheguei a pensar que era um bicho, um cachorro, alguma coisa parecida. O dia que eu vi ele inteiro, ele era com o corpo inteiro coberto de pelo, úmido, com um cheiro insuportável, um cheiro químico, um cheiro de mofo, sei lá o que era aquilo. E de olho vermelho. E muito feio. E aquilo me assustava. Não que ele fosse me fazer algum mal. Você acha que em algum momento ele tentou um contato físico com você? Ter alguma relação sexual, alguma coisa assim? Eu não sei se ele tentou algum contato físico. Isso eu não posso dizer porque isso pode até ter acontecido e eu... Durante... Eu não lembrar. As horas que você dormia? E eu não lembrar. Pode ter acontecido dele ter tido relação sexual com você e você não lembrar? Pode ter acontecido porque eu sei de vários casos com intraterrestre e extraterrestre que isso aconteceu. Com a ajuda de um desenhista profissional, fizemos um retrato falado do intraterreno, seguindo as instruções de Juliana. Do pescoço para cima, o pescoço dele é curto, como se a cabeça já saísse daqui. E a cabeça aqui em cima, ela é mais larga do que de uma pessoa normal. Na parte superior da cabeça? É. Esse é o homem que te amava? Não fala assim. Não sei se me amava. É isso. Isso é muito bom. É exatamente isso. Juliana diz que só se livrou do monstro numa sessão de regressão que o levou de volta para as profundezas da Terra. Era um lugar muito escuro. E lá embaixo tinha o mesmo cheiro que ele. Tinha muita lesma nas paredes. No que a gente chegou lá e colocou ele para dentro, alguém do lado de dentro abriu uma porta para ele entrar. Alguém lá também, assim como a gente aqui, já estava esperando e já estava trabalhando para ele voltar. A gente trabalhou aqui de maneira espiritual, com reuniões, com um monte de coisa, eles deviam estar trabalhando lá também. Faz 2 meses que ela diz que ficou livre do ser intraterreno. Se sente melhor, mas com a ausência dele, não está sossegada. Parece que alguém tinha morrido. Sabe quando alguém morre, você tem certeza que você não vai ver mais, você tem aquela ausência. Você sabe quantas pessoas, quantos seres da civilização dele se encontram lá nesse momento? Teve alguma informação para você nesse sentido? Eu acho que... Eu não tenho noção de quantos. Eu sei que é uma civilização grande. Porque tudo isso aqui, até lá pro final da montanha, é a civilização deles. Como explicar histórias como essa? Existiria mesmo uma mística cidade subterrânea? Um império onde os seres que vivem debaixo da terra se comunicam por meio de túneis? Muita gente acredita que sim, e acredita mais, que esses túneis existem não só no Brasil, como no Peru e também no Tibete. A equipe do SBT Repórter encontrou em São Tomé das Letras o que pode ser uma das passagens para um imenso reino subterrâneo. A civilização só vai ter prova disso quando chegar essa intervenção, e todos falam, as pessoas que estão vivendo nessa área, e quando tiver intervenção de fora para cá, os de dentro vão sair.
O arquiteto Marco Antônio mora em Minas Gerais e conta que, pelo que já estudou do assunto, existem mais de 2.000 civilizações de intraterrenos no planeta. E a maioria está aqui, no Brasil. Você já foi lá para baixo da Terra? Aqui não, já fui, mas aqui não. Onde você já foi? Nós fomos na área do norte de Minas Gerais. Lá tem Montalvânia. O que você viu lá? Olha, onde eu aprofundei foi muito pouco. Tem pessoas que foram mais longe. Mas você vê um grande mundo fantástico, com luz, com tudo. Tá certo? Civilizações organizadas mesmo. Tem pessoas de lá que já vivenciaram a mesma coisa, tiveram lá de baixo e tudo isso. Agora, lá embaixo tem luz elétrica, água... Não é luz elétrica. Eles ionizam o ar. Acende tudo. Não aposta essas coisas. A tecnologia que tem lá, nós estamos longe dela. Os descobridores dessas energias aqui fora, a ciência não os deixou trabalhar nisso. Foi bastante conhecimento. Não existe poste, essas coisas não. Usam naves lá de baixo, transitam com naves dentro dos túneis, ligam de país a país. E não estão só debaixo da terra, não. Eles já estariam entre nós. Seres meio homens, meio répteis. Filhos de mulheres terráqueas com seres das sombras. Nós temos aí pessoas, uma série de pessoas que a gente já conhece, que tem filhos de intraterrenos, que fizeram inseminações aqui fora, eles estão nascendo aqui, e já adquirindo nível para isso. Agora, eles não têm a espiritualidade que nós temos. Eles têm uma espiritualidade um pouco mais baixa do que a nossa, porque as condições do subsolo não permitem captar as energias que nós captamos cá fora. Você vê um cenário desse aqui, você expande, lá de baixo é impossível. O americano, por exemplo, os Estados Unidos, tem 129 bases, sabemos disso, com seres intraterrenos, desde o tempo do Roosevelt como presidente, tá? Desde o tempo dele, essas bases estão de 1.000 a 5.000 metros de profundidade. Lá, aquilo que nós sabemos, tem milhares de seres humanos lá, aprisionados, com mutações fantásticas, que nós consideraríamos assim horríveis. E é cada vez maior o número de pessoas que acredita nos intraterrenos. Tim Maia, por exemplo, que pouco antes de morrer, deu este depoimento a uma emissora de TV. Existem seres extraterrenos, existem seres intraterrenos. É muito bom ressaltar o intraterreno, porque as pessoas ficam assim, o que é isso? São seres que habitam o centro da Terra há milhares de anos, entendeu? A iobiose é um estudo disso, dos caminhos que existem subterrâneos, entendeu? Existem naves que visitam esses seres também. Estamos ou não sós no universo? O que parece fantasia acaba virando realidade se nós pudermos dar crédito ao depoimento de um homem que tem sob sua responsabilidade a vida de centenas de pessoas todos os dias. Ele é um militar da ativa que não quer se identificar. É controlador de voos num dos maiores aeroportos do país. E ele não tem visto só aviões no céu, não. Nova York. Um cinegrafista amador capta esta estranha imagem. Agora, observe estas imagens, feitas de um ônibus espacial da NASA. O que parece ser o horizonte é, na verdade, o contorno luminoso da Terra. A superfície mesmo está 97 quilômetros abaixo. Veja quantos objetos estão em movimento. Luzes pairam sobre esta região de Minas por mais de 2 horas. Uma dança de objetos no céu. Com tantos casos de visões, encontros, sequestros por extraterrestres, não é de se estranhar que, nos últimos anos, dezenas de associações e pesquisadores surgissem em todo o país. Em Curitiba, no Paraná,
há até um programa de rádio que lidera a audiência nas noites de sábado. Programa UFO. Só um pouquinho. Programa UFO Momento. Programa UFO Boa Noite. Aficionados por UFOs de todo o país se reúnem. Gente que acredita em vida fora da Terra. Nas entrevistas, testemunhos impressionantes. Eles retiram o nosso sangue, retiram o nosso sangue e fazem uma série de experiências. Eles fazem conosco o que nós fazemos em laboratório com ratos, com coelhos, com cães. O Brasil está em segundo lugar no ranking mundial de aparições de objetos voadores não identificados. Os Estados Unidos aparecem em primeiro. Bom, nós vamos conversar agora com um militar da ativa, que também é controlador de voo. A função específica desses profissionais é justamente monitorar todos os aviões que chegam e partem dos aeroportos. Ele já trabalhou em várias regiões do país, no Nordeste, na Amazônia, em Curitiba, no Rio de Janeiro, e por uma questão óbvia, ele não quer se identificar. Portanto, a partir de agora, a gente vai chamá-lo de Agente X. Você tem 25 anos de profissão como controlador de voo. Nesses 25 anos, você já viu alguma coisa que não se parecesse em nada com um avião? Eu posso falar, assim, experiência pessoal, né? Tenho tido oportunidade, em alguns momentos, observar plots, como dizem, né? Ou alvos. A gente chama alvo primário, porque é a parte bruta. E são muito rápidos. O que poderia ser isso? Ora, o radar me dá aquela informação de que existe um objeto material naquela posição. E o que poderia ser isso? Uma coisa posso te garantir que muitas vezes não era avião. Como é que você pode garantir que não era um avião? Primeiro, pelas informações que não existia nenhum avião voando naquela área, né? A gente conhece todos os voos antes deles acontecerem, mas vamos ver que haja hipótese de um voo totalmente ilegal, né? Mesmo que aconteça isso, pela velocidade, o tamanho do alvo, a gente pode perceber que se for uma aeronave é isso, que a gente não tem conhecimento, né? E você observou, se você pudesse quantificar, quantas vezes objetos não identificados na tela do radar? Olha, tem mais de 10 vezes, sim, que eu tenho certeza. Os seres extraterrestres e avistamentos de naves espaciais são coisas do passado. Agora, podemos estar conversando, andando num ônibus, indo ao cinema, enfim, convivendo sem saber com ETs em nosso dia a dia. O SBT Repórter entrevistou um engenheiro eletrônico de Minas Gerais, conhecido nos meios científicos internacionais pelos trabalhos que realiza. Ele fala que é um ET e não está brincando, tanto que diz estar pronto para voltar ao seu planeta. Diz que já fez o que tinha que fazer aqui, que cumpriu a missão de trazer para a Terra aparelhos inventados por seres espaciais. Equipamentos que, caso ele esteja falando a verdade, vão mudar o rumo da ciência no mundo. É este o homem que afirma ter vindo de outro planeta. Eu sou um extraterrestre, Jefferson Eridani. Eu entrei nesse corpo quando ele tinha 3 anos de idade. E a criança que habitava esse corpo pegou uma jabuticaba no chão que estava podre e comeu. E ele adquiriu uma doença muito grave chamada disenteria bacilar. E isso foi em 1945 e não existia ainda penicilina e tudo mais. E essa criança morreu e me foi permitido, ou me foi pedido que eu viesse para aqui para ajudar a raça humana. Mas eu estou muito, digamos assim, saudoso do lado de lá. Eu não estou aguentando ficar mais aqui. E quando é que você vai embora? Se Deus quiser, o ano que vem. Já tem data marcada? Não tem uma data marcada, mas por mim eu iria hoje. E o que é que depende? Depende de eu acabar de desenvolver alguns equipamentos que me foram passados aqui para desenvolver e deixar para a humanidade. E aí como é que você iria embora? Eu vou pegar o disquinho das 6 e vou embora. O SBT Repórter pode ir junto? Com muito prazer. Vocês vão ter surpresas muito grandes ainda esse ano. Ele pode até parecer doido, mas o resultado do que fala está aqui. Esse aparelho, na realidade, ele me foi ditado por um extraterrestre em 1974.
Como é que funciona? Explica para mim. É como se fosse um headphone. Na realidade, esse headphone não é um headphone. São 2 eletrodos de cobre, certo? Aqui dentro tem um chip de computador e esse chip ele produz uma frequência muito baixa de meio hertz. Então ele vai julgar um fluxo de íons de cobre diretamente na sua glândula pineal, que é a sede de 104 poderes paranormais já testados e comprovados pelas universidades de Berna, na Suíça, a Universidade do Havaí, nos Estados Unidos, e a Universidade de Nova Delhi, na Índia. Podemos testar isso aqui? Com muito prazer, eu vou colocar em você. Coloque para mim, o senhor vai explicando o que o senhor está fazendo. Pois não. Aqui nós estamos colocando fora do seu cabelo e na terceira visão. Aí o que eu faço? Fecha os olhos? Aí nós ligamos, certo? E você deve estar vendo agora uma espécie de uma luzinha piscando, está vendo? É como se fosse um flash, é isso? É isso mesmo. Flash intermitente. Isso. E não tem flash nenhuma, inclusive eu vou fechar aqui para você ver que não tem flash nenhum, o aparelho não produz nenhuma luz. Isso significa que esse fluxo de íons de cobre está ativando a sua glândula pineal agora, nesse momento, e abaixando a sua frequência. Existe algum reflexo físico, por exemplo? Eu sinto a boca como se fosse um sabor metálico. Exatamente. Aliás, e mesmo de olhos abertos eu continuo vendo flash. Exatamente. A sensação é estranha. Isso significa que... Não é desconfortável, mas é estranha. Significa que a sua glândula pineal está realmente recebendo essa carga de energia, que é muito baixinha, e ao mesmo tempo abaixando a sua frequência para o mesmo nível do aparelho, que é meio hertz. E quais os benefícios que traz? O primeiro benefício é que se abre um filtro que existe entre o consciente e o inconsciente da pessoa. E você agora poderia ter acesso ao seu inconsciente, que não é analítico. Ele funciona exatamente como um programa de computador. Ou seja, o que dá para fazer? Ele pode ser reprogramável. A primeira coisa que você faria seria uma limpeza do seu porão inconsciente, de todos os traumas, neuroses, psicoses, etc., que você tem. Depois dessa limpeza, você mesmo, através da sua própria voz, para que não houvesse rejeição do seu inconsciente, colocaria um programa dentro do seu inconsciente com as metas que você quer atingir, em qualquer campo que você queira. O equipamento está pronto para ser usado e num lugar que, se der certo, vai ajudar muita gente, como os presos viciados em drogas da penitenciária de Belo Horizonte. O nosso projeto, no início, seria escolher alguns sentenciados e submeter esses sentenciados, e cumpre salientar aí uma coisa muito importante. Nós não iríamos forçar absolutamente ninguém a se submeter a esse processo. Seria uma coisa para não ferir absolutamente uma ética. Espontânea. E amanhã também, porque existem as pessoas que não acreditam, né? Então seria uma coisa espontânea, onde nós obteríamos, ou até se fosse o caso, uma autorização do próprio sentenciado de que ele, por livre e espontânea vontade, estaria disposto a se submeter a esse processo. E uma vez que nós fizéssemos essa bateria de testes, evidentemente que a equipe psicológica da área criminológica iria fazer as análises e, evidentemente, constatar se existiu ou não algum benefício para o sistema penitenciário e especificamente para os presos. Estas luzes piscando são poderosas, diz Lossac. Um equipamento que os extraterrestres mandaram ele construir na Terra para ajudar a melhorar a saúde das pessoas. Resolvemos testar a máquina. O que é que eu devo fazer? Você fecha os olhos, fica bem tranquilo, tá? Tem que ficar de olhos fechados. Bom, de preferência, porque na realidade você vai estar recebendo essas influências dos E eu vou sentir alguma coisa durante esse processo ou não? Olha, na realidade, esse processo é de 28 minutos. Aqui nós estamos fazendo uma mera experiência de 2 minutos. Algumas pessoas chegam inclusive, a sentir determinadas coisas. Eu não vou tentar induzi-lo, então eu gostaria que você verificasse o que você vai tentar sentir. Eu vou calar, você procure ficar bem relaxado.
sentindo tranquilo, uma certa tranquilidade. Eu queria que o senhor explicasse, fosse explicando. Bom, na realidade, os seus chakras estão sendo alinhados horizontalmente e verticalmente. O que significa isso? Vamos supor que um botão da sua camisa fosse um local de um chakra. E de repente, por um problema qualquer, ele veio para cá. Então, haveria um alinhamento nessa direção, que seria horizontal, depois o vertical. E depois que o chakra já estivesse no local onde ele deveria estar, ele também, por um processo de ressonância, passa a vibrar naquela frequência pré-estabelecida pelo DNA. E qual é o benefício que esse realinhamento traz? Bom, primeiro é o problema de saúde, porque você sabe que um chakra fora dos seus padrões normais é exatamente aquilo que nós chamamos de doença. Durante uma sessão dessas, é possível a pessoa se comunicar com um extraterrestre, telepaticamente, alguma coisa desse tipo? Nós temos vários casos de pessoas que, após os 28 minutos da sessão, relatam que viram pessoas aqui do lado, que se comunicaram, e muitas delas, inclusive, sentiram orgasmo na hora, porque esse último cristal, ele é dirigido ao chakra Muladhara. Então ele ativa essa parte sexual. Seria o chakra genital. Exatamente. Se a saúde das pessoas melhora depois de passar pela máquina é discutível. Mas a saúde financeira de quem negocia com ela deve melhorar. O interesse por elas tem crescido tanto que, segundo Lossack, essas máquinas já estão sendo exportadas para os Estados Unidos, Alemanha e Itália. Mas a vedete de todos os aparelhos é este aqui, o chamado reeducador neurológico. Tecnologia extraterrestre a serviço de pessoas que perderam os movimentos do corpo. A pessoa perde a conexão neurológica que liga os neurônios aos músculos, aos terminais. As extremidades do corpo. Isso. Como é que uma criança ela age? Uma criança, por exemplo, ela faz isso, tem um ano, tem 1 mês, 2 meses. Ela movimentou o dedo e ela então grava qual a parte do cérebro que ela está usando para fazer aquele movimento. Tudo isso inconsciente. Isso é inconsciente. E nós, até hoje, sabemos que para movimentar esse dedo, nós estamos utilizando determinada parte do nosso cérebro. Mas com um acidente, essa conexão neurológica ela é perdida. Então esse aparelho ele restabelece a conexão neurológica. Como é que funciona? Podemos fazer? Podemos. Você teria que tirar o paletó e arregaçar a mão. E aí qual é o princípio dele? O princípio dele é que ele vai mandar, pode ser qualquer um, ele vai mandar para os seus músculos o mesmo tipo de emissão que o seu cérebro mandaria para cá. Certo. Então... Quer dizer, pelo que o senhor está dizendo, involuntariamente eu vou mexer o dedo, é isso? Vai, se você inclusive fosse um paralítico, vamos ver o que iria acontecer? Isso aqui não dá sequela não, né? Não, que isso, pelo amor de Deus. A gente tem que perguntar de tudo nessa profissão. Claro, tá certo. Então, na verdade, nós estamos supondo hipoteticamente que eu tive um acidente e que, na verdade, eu não teria mais condições ou capacidade de mexer o braço. Isso. Então, o que aconteceria aqui? Bom, o que o senhor fez? Você colocou um eletrodo? Eu coloquei 2 eletrodos, tá? O aparelho, inclusive, tem um inversor de polaridade, porque ele vai fazer com que você feche a mão. Ou abra. E com o inversor de polaridade você abriria a mão. Tá, então vamos tentar. Agora, uma coisa que não dá choque não, né? Não, você vai ver que isso aqui é muito tranquilo. Tá certo. E você não vai mexer a mão. Tá? Conscientemente. Tá ok? Você está mexendo conscientemente? Não. É o aparelho que está mexendo a sua mão. Mesmo que você não queira. Realmente, mas a sensação é muito... mas você imagine que um paralítico de repente começa a fazer isso. Eu não estou mexendo a mão, eu perco o controle, olha. Mas de qualquer forma ele só funciona na hora em que está implantado. Não, aí que vem a história. Você então põe no paralítico e ele começa a movimentar a mão. Então nós damos uma ordem. Feche os olhos e procure gravar no seu cérebro qual a parte do seu cérebro que você está utilizando agora para executar esse movimento. Mesmo que você não sinta nada, a pessoa fecha os olhos, ela está lá movimentando. Sem a pessoa saber, seu paralítico saber, nós desligamos o aparelho e ele continua.
Ou seja, foi restabelecida a conexão neurológica. E tudo isso também foi ditado pelos extraterrestres? Pois, isso tem 20 e tantos anos que me foi ditado. Querem de nós? De onde vem? O SBT Repórter encontrou um homem que diz ter respostas para estas perguntas e que decidiu se isolar do mundo, só para receber mensagens de seres de outros planetas. Ele diz que os ETs falam uma estranha e misteriosa língua que ele conseguiu traduzir. Um outro homem que mora em Belo Horizonte vai mais além. Confessa publicamente que é um ET de verdade e que, cumprindo ordens dos chefes supremos de seu planeta, construiu máquinas que vão salvar a Terra, vão salvar os homens. Saulo Teixeira Damasceno é agente de viagens. Hoje está nessa cadeira de rodas. É tetraplégico. Perdeu os movimentos do corpo depois de um acidente. Saulo se prontificou a acompanhar a equipe do SBT Repórter até a clínica do Dr. Lossac. Ele fez o teste com o reeducador neurológico, o aparelho que o homem ET disse ter montado sob a orientação extraterrena. Acompanhe. O que nós estamos fazendo aqui é fazendo com que, novamente, ele utilize o seu cérebro de uma maneira consciente, ou seja, ele vai se lembrar de qual a parte do cérebro que ele deveria ativar para produzir aquele movimento. Quer dizer, ele reaprende a mexer. Ele reaprende a mexer, realmente. Bom, aí vocês estão vendo que ele está mexendo com os dedos, né, a mão, e esse aparelho serve para qualquer músculo do corpo. Você está sentindo alguma coisa? Eu sinto um formigamento pausado, né? Que como se fosse não sei se eu posso chamar de choque, mas... Um pequeno choque. Pequeno choque. Os médicos disseram que você poderia voltar a ter esse movimento? Não falaram nada. Procure gravar qual a parte do seu cérebro que você está utilizando para fazer esse movimento. Vai gravando. Continue fazendo o movimento. Continue fazendo o movimento. Ele deveria continuar. É claro que aqui nós estamos fazendo uma pequena demonstração para vocês de alguns minutos. Ele deveria fazer isso durante algum tempo. É pelo menos uns 30 minutos, de 5 em 5 minutos diariamente. Você está entendendo? Porque cansa muito o músculo. Se os espíritas acreditam na comunicação com os mortos, se Chico Xavier psicografa autores do além, seria possível alguém se comunicar com seres de outros mundos no espaço sideral? Seria possível receber mensagens vindas mentalmente de planetas distantes? Os ETs podem mandar mensagens como os espíritos? O economista Domingos Iese, de 62 anos, já recebeu milhares de recados de extraterrestres. Veja agora o que os homens do espaço querem dizer aos homens da Terra. Eu perguntei a eles muitas vezes, por que eu? Vocês estão me perturbando, não estou conseguindo mais viver. Não posso mais falar com ninguém, não posso conversar esse assunto com ninguém. Tem que morrer comigo, então eu vou ficar maluco. Estranhos símbolos, gráficos misteriosos, uma linguagem desconhecida, letras de um alfabeto perdido no espaço. Foi aos 8 anos de idade que este homem conversou pela primeira vez com seres de outro planeta. Ficou apavorado. No início desse processo, eu me vi, como se diz na gíria, em papo de aranha. Eu não sabia a quem explicar, como conversar. Muitas vezes a professora falava aula de geografia para falar de sistema solar, naquela época era assim. E eu falava, não, professor, não é assim, nós temos mais planetas. Onde, menino, onde você achou isso? Eu não sabia o que... Quer dizer, isso já te criava problema desde pequeno? Desde pequeno, claro, sempre tive esse problema. Então o que eles me diziam? Fecha a boca, segura, anota tudo. Quando chegar a hora você vai publicar. Os ETs jamais deixaram de se comunicar com Domingos. O tempo foi passando e as conversas foram ficando cada vez mais longas, cada vez mais sérias. Ele passou a vê-los. Mais que isso, as mensagens passaram a ser tão frequentes
que Domingos acabou se transformando no porta-voz dos ETs na Terra. Assim, uma espécie de Chico Xavier interplanetário. Você, através da mentografia, consegue vê-los todos? Não só vê-los, como conversar com eles e viajar com eles. E o que eles lhe dizem? Uma série de coisas, mostram-me o planeta, mostram-me a sociedade, o sistema de vida, enfim, as técnicas. Só não me revelam segredos técnicos. E para onde vocês viajam? Para cada planeta que eles me chamarem. Por exemplo, se eu quiser ir para Júpiter, o jupiteriano vem me buscar, me leva até lá. Na psicografia, os mortos mandam mensagens do além. Na mentografia, quem manda as mensagens são os ETs. Pelo menos é nisso que Domingos acredita. Quem comanda são eles, nunca eu. De que forma? Eles me dão um aviso. Se prepare para amanhã, se prepare para depois de amanhã, que nós vamos fazer um trabalho. De repente, este homem calmo, discreto, faz uma revelação surpreendente. Entre ETs existem machos e fêmeas, mas sexo nem pensar. Grande parte deles não possui intestinos e nem sexo. A procriação é assexuada, ou seja, é feita através da mente. Eles materializam a célula entre o casal. Apesar de existir o casal, tem o ser feminino, que tem o trejeito feminino, maternal. Assim mesmo, há necessidade da criação celular. Neste caso, eles projetam, criam entre eles, alguns, né? Criam entre eles um novo ser. Esse ser não precisa nascer criança, já nasce adulto. Nesta pequena casa, onde recebe as mensagens do espaço, Domingos Iese escreveu um livro ditado por mãos alienígenas. A pedido do SBT Repórter, ele se concentra e tenta entrar em sintonia com o cosmos. Preste atenção. As antenas mentais de Domingos tentam localizar algum planeta distante, algum disco voador. De repente, um raio intergaláctico corta as estrelas, atravessa a galáxia e cai na cabeça de Domingos. Parabenizo a humanidade pela abertura que for dada na absorção destes conhecimentos. Shalir Plertex Sustelix, em marciano quer dizer, estamos sempre com vocês. Palavras escritas em nossa grafia que são pronunciadas em Marte, Verches, que é o nome do planeta Marte. Todos os seres extraterrestres estão dispostos a auxiliar a humanidade a vencer todas as barreiras técnicas e psíquicas e de harmonização. Shalir Plertex Sustelix. Shalir Plertex Sustelix. O SBT Repórter fica por aqui. Voltamos na próxima quarta-feira. Boa noite. Meia tonelada de maconha foi apreendida hoje pela manhã no aeroporto de Garça. 4 homens foram presos em flagrante. Segundo a polícia, o avião, um bimotor, vinha de Coronel Sapucaia, divisa do Mato Grosso com o Paraguai. A droga seria distribuída em Marília e São Paulo.